Bom dia, a paz do Senhor Jesus, iniciando o nosso devocional, um tempo especial com Deus para mulheres. E hoje é 13 de setembro e a escritora vai falar assim: a introdução começa, os desejos do seu coração. E ela traz a memória, como sempre, a gente pode ver que esse devocional, sempre quando ele vai usar a introdução, ela traz à memória alguma coisa da infância, algo que a mulher possa já ter vivido, né? Aí ela diz assim, ó. O que você queria mais do que tudo quando era criança? Aí ela fala uma coisa assim: talvez ter um pônei ou ser uma princesa fosse a coisa mais encantadora para você naquela época. Até porque era uma mentalidade de criança, né? O que deseja agora? Aí ela faz novamente a pergunta: quão diferentes são os seus sonhos de adulta? Quão diferentes são os seus sonhos de criança para agora você adulta? Aí ela traz esse negócio para você relembrar como eram os meus sonhos quando eu era criança e como são os meus sonhos agora que eu sou uma mulher feita, uma adulta. E ela diz assim, ó, sempre ouvimos que Deus ama responder às nossas orações e realizar os nossos desejos. Será que devemos então esperar que o Criador nos dê tudo o que desejamos? Você está entendendo a comparação que ela está fazendo com a infância, quando você é criança e quando você é adulto? Quando você é criança e você desejava muito ter algo, por exemplo, um pônei, uma coisa assim tão. Será que alguém iria lhe dar isso? Será que isso realmente era algo importante? Ela está trazendo essa semelhança aqui, ó. O Criador, Deus, ele pode nos dar tudo o que desejamos, tudo o que nós queremos, ele simplesmente nos dá como uma criança que tudo quer. E aí ela continua. Estude o versículo a seguir e observe especialmente a primeira parte. E o versículo diz assim, ó, é Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. E ela continua. Se nos deleitarmos no Senhor, ele atenderá aos desejos do nosso coração. Se nos deleitarmos em sucesso financeiro, abdômen sarados ou em filhos muito bem-sucedidos, ele não nos promete nada. Isso não significa que estamos erradas por desejar essas coisas. Significa apenas que Deus não está preocupado em realizá-las. Bem forte. Reflita sobre as coisas que você mais deseja e com as quais mais sonha. O que você mais tem desejado? O que mais você tem sonhado? Isso tem a ver com os planos de Deus? Isso tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida? Ou são coisas que não tem total relevância para o propósito de Deus? Aí ela continua. O que elas revelam sobre o seu relacionamento com Deus? Ou seja, os meus sonhos revelam o meu relacionamento com Deus. Os desejos do meu coração revelam como é o meu relacionamento com o Senhor. O que é a primazia na minha vida? Os meus desejos, os meus sonhos ou a vontade do Eterno? E ela continua. Existe alguma mudança que precisa ser feita? Então hoje aqui nós temos praticamente 3 perguntas. Aliás, isso, 3. O que deseja agora? Qual é o seu desejo nesse momento? Como você tem que avaliar como os seus desejos revelam a intimidade que você tem com Deus. O que eu estou desejando revela a intimidade que eu tenho com Deus, como é o meu relacionamento de acordo com o meu desejo. E existe alguma mudança em nós que precisa ser feita? Amém? Bom dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira.